Meu nome é Patrick e hoje eu vou trazer aqui um tema bastante novo, um tema que ainda está sendo bastante explorado, que é Event Sourcing. E eu vou mostrar alguns exemplos práticos em Python. Primeiro, um pouco sobre mim. Eu estou me graduando em Ciência da Computação. Eu sou pythonista há 6 anos e hoje eu estou trabalhando como desenvolvedor na área de banking na Stone Pagamentos. E o que eu vou mostrar hoje aqui para vocês tem muito a ver com o meu dia a dia e a forma como a gente trata alguns dados, os dados dos nossos clientes. Uma visão geral do que a gente vai abordar aqui, primeiro, é por que os dados precisam ser imutáveis. Depois a gente vai entrar na questão de o que é esse Event Sourcing e como é que a gente implementa ele em Python. Como é que Python entra nessa história. Muito bem, então. A gente começa com essa pequena pergunta, por que os dados eles precisam ser imutáveis? O conceito de imutabilidade de dados, ele existe há bastante tempo, ele é vivo no paradigma funcional. Linguagens funcionais têm esse conceito de que os dados eles são imutáveis, porém não é tão comum quando a gente fala, por exemplo, de orientação a objetos. Orientação a objetos, em sua essência, fala muito sobre mutabilidade dos dados. E quando a gente fala de banco de dados, a gente fala basicamente de mutabilidade de dados. A gente tem lá no nosso banco de dados uma tabela com várias linhas que a gente modifica conforme a necessidade. O cliente ele faz o cadastro, adiciona uma nova linha. O cliente altera o e-mail dele, a gente atualiza essa linha do e-mail. Só que a partir do momento que nós só temos aquela informação, aquele dado final, a gente não tem esse histórico do que aconteceu, a gente acaba perdendo algumas informações importantes. A gente acaba abrindo brechas para que o nosso sistema ele se torne vulnerável. Um bom exemplo disso, a gente pode tirar de um caso que aconteceu numa corrida de cavalos. Esse caso foi muito famoso, que em 2002 a empresa AutoTot detinha 65% do mercado de apostas. Então, o fluxo de aposta, de ticket de aposta, tudo passava por eles. Só que aí, dentro da empresa, tinha um desenvolvedor chamado Chris. O Chris é desenvolvedor sênior, que ele descobriu uma vulnerabilidade no sistema e ele decidiu invadir e alterar os dados dos tickets de aposta. Ele viu que ele poderia fazer uma aposta, depois disso, entraria no sistema, editaria os dados da aposta para ser uma das possíveis vencedoras. Então, o Chris ele fez isso, fez uma aposta comum, só que tem um pequeno detalhe, a aposta dele foi a vencedora. Só que, por ironia do destino, foi a única vencedora. Então, levantou-se a suspeita disso e descobriram que ele tinha alterado os dados do ticket da aposta, que era impossível, porque o cavalo vencedor, ninguém tinha apostado nele a não ser o Chris. Então, esse foi um cenário em que poderia ter sido evitado se os dados fossem imutáveis e houvesse essa rastreabilidade da informação.
a capacidade de você escrever um evento, reescrever um evento, é uma vulnerabilidade de segurança. Se você está podendo editar os seus dados abertamente, sem saber a origem, o destino, você tem uma vulnerabilidade no seu sistema. Se você tem um update lá que você faz no seu usuário, e esse update ele não tem esse rastreabilidade de quem fez, por que fez e qual era o estado anterior, isso é uma brecha que pode ser explorada por um superusuário. Isso é fato. E a única forma de que você tem de identificar esse superusuário, geralmente, é só pelo azar dele, como foi o caso do Chris, lá em 2002. Então, segurança, ela exige a rastreabilidade da informação. Se a gente quer um sistema realmente seguro, a gente precisa saber que da onde veio a informação, por que ela foi alterada e como foi alterada. Só que quando a gente olha a forma como os sistemas são construídos hoje, como os bancos de dados funcionam, a gente vê que não é tão simples a gente implementar essa ideia. Hoje é muito comum que a gente pegue e pense, vou fazer uma tabela com os dados que eu preciso salvar, e depois, conforme for a demanda, conforme for alterar um campo ou outro, eu faço um update lá. E quando a gente pensa que eu não vou fazer um update, mas eu vou fazer um novo insert, eu só vou fazer escrita, a gente vê que não temos hoje muitas formas de se fazer isso prontas, fora da caixa. Eu não consigo startar uma aplicação Django já com essa mentalidade. Eu tenho que fazer com que ela pense dessa forma. Certo? Então, o que é esse tal de Event Sourcing? Event Sourcing não é um conceito novo. Event Sourcing ele existiu por bastante tempo, por muitas décadas, só que foi recentemente cunhado por Greg Onn, que ele pegou, viu que as pessoas estavam fazendo sistemas com essa ideia de imutabilidade e deu-se um nome de Event Sourcing, onde que a alteração de dados seria a partir de eventos, apenas de escrita. E é muito engraçado porque Greg, ele era um dos desenvolvedores que estava lá trabalhando com Chris, em 2002. Então essa aqui é a ideia principal por trás do Event Sourcing. Event Sourcing significa que o seu estado ele é uma derivação de um fluxo de eventos. A gente acaba com a ideia de que a gente tem uma linha na tabela e a gente começa a pensar que para gerar essa linha, a gente precisa ler e interpretar várias linhas na tabela do banco de dados. Então, cada alteração que eu faço no estado, eu crio um novo evento. Eu só faço insert. Só faço insert nesse fluxo de eventos. Mas o que é esse evento? O evento, a gente pode dizer que o evento ele é um acontecimento, um fato. Ele é um fato que sempre diz o que aconteceu, dando sempre uma diferença. Você não vai dizer que saiu do estado X para o estado Y. Você vai dizer qual foi a diferença entre eles.
Um bom exemplo disso é o Git. O Git ele trabalha com a diferença do código que você tinha que você produziu. Então, quando você começa a trabalhar com esse conceito de eventos, você vê que o evento ele tem a informação que modifica o estado, e não o estado posterior. E essa é uma característica muito importante do fluxo de eventos, que ele é somente de anexação. Você não vai trabalhar com a ideia de que você está deletando alguma coisa do fluxo de eventos, não vai trabalhar com a ideia de que você está fazendo uma atualização de um campo do evento, você sempre vai apenas adicionar um novo evento. E o interessante disso é que essa operação é uma operação muito rápida. Você adicionar sempre um novo evento. E é muito importante isso, que nenhum evento ele pode ser alterado ou excluído. Porque se você está alterando ou se você está excluindo um evento, por mais que você tenha cometido algum erro quando você modelou ele, você colocou alguma informação errada, você não pode dar essa brecha. Porque se você está alterando ou se você está excluindo um evento, você continua tendo uma vulnerabilidade de segurança. Então não adianta nada você trabalhar com esse conceito de fluxo de eventos. Melhor voltar para a tabela e atualizar e continuar da forma que estava. E essa é uma informação muito importante que é: contadores não usam borracha. Se você quer saber como fazer event sourcing, vai no contador da sua empresa e pergunta a ele. Porque se teve um lançamento errado, você sempre vai ter um evento reverso. Isso é muito importante. Principalmente para mim, quando estou trabalhando na área de banking, trabalho justamente com sistemas financeiros, eu não posso dar brecha, não posso apagar nada. Tudo precisa ser rastreável. Principalmente para auditorias. A gente precisa auditar os dados, a gente precisa dar a chave lá para a mão do Banco Central e falar aqui, ó, pode olhar, está confiável. Aqui temos um exemplo de fluxo de eventos. Em vez de a gente ter uma linha que tem toda a informação de uma conta do banco, a conta bancária, eu tenho aqui o primeiro evento que diz que a conta foi criada, dizendo qual foi o ID dela, qual é o dono dela. Um segundo evento que diz que ocorreu um depósito, qual o ID e qual o valor. Um terceiro evento que diz que houve um saque. Você pode ver que entre um evento e outro evento, ele não está trabalhando com o conceito de saldo. Ele diz apenas o que aconteceu na operação e quais foram os valores envolvendo aquela operação. E por fim, como a gente diz, que não, em nenhum momento a gente vai excluir essas informações, eu estou dando ali um comando dizendo que essa conta foi fechada. Alguns trabalham com o conceito de soft delete, que é você alterar um campo na base de dados para dizer que ele foi excluído só para manter a informação. Mas aqui eu coloco isso como um evento do meu fluxo de eventos. Então, a partir do momento que eu vejo que a conta foi fechada, eu considero aquele fluxo de eventos fechado, eu não vou adicionar mais nada. Se eu tentar adicionar alguma coisa, dou erro, levanto o erro, aviso o usuário. Beleza, mas como a gente implementa essa beleza em Python? Como é que a gente implementa isso no nosso dia a dia? Isso aqui é bem difícil. Principalmente porque são poucos exemplos de linguagens dinâmicas. Mas eu consegui montar alguns exemplos aqui. A gente vai conseguir fazer funcionar. Viu só? Vamos embora construir um banco em cima disso. Que é justamente o que eu estou fazendo lá, na área de banking. Então,
que um banco ele precisa? O banco ele precisa ter um processo de abertura de conta. Isso é muito importante para um banco. Adição e retirada de fundos. A gente precisa visualizar o saldo. A gente precisa fazer transferência entre contas. Tá, o que a gente precisa fazer para que isso funcione com o Event Sourcing? Primeira parte a gente precisa definir os eventos com as suas propriedades, com seus atributos. Essa segunda parte aqui, ela não existe em algumas linguagens, mas a gente precisa implementar em Python, que a gente precisa fazer um roteamento interno dos eventos. Isso é basicamente sobrecarga de métodos. Depois que os meus métodos eles estão recebendo os eventos, eu preciso ter os métodos para manipular esses eventos. Pegar essas informações e interpretar elas. E por fim, a gente precisa criar comportamentos, ou seja, métodos que aplicam esses eventos, disparam esses eventos, colocam eles no fluxo de eventos. Então, quando a gente pensa no estado de um objeto, na orientação a objetos, a gente vai mudar um pouco como a gente pensa nesse objeto, quando a gente está trabalhando com o Event Sourcing. Primeiro, a gente não vai alterar mais nenhum atributo dele diretamente, nenhum. Toda alteração, ela deve ser decorrente de um evento, sempre. Então, nosso objeto, ele não pode ter os seus atributos alterados diretamente. Isso aqui é uma das formas as quais a gente pode definir os nossos eventos, que é Numbered Tuples. Estou definindo aqui 5 Numbered Tuples para descrever os eventos que eu vou trabalhar. Conta criada, ocorreu um depósito, ocorreu um saque, debitado por transferência e creditado por transferência, que é justamente na parte de transferência entre contas. Isso aqui é um exemplo de roteamento interno de eventos. Eu criei uma classe que recebe uma lista de eventos. Se essa lista não for nula, eu vou pegar cada evento dela e eu vou chamar um método correspondente àquele evento. Esse método ele precisa estar nessa mesma classe. E aqui eu defino os métodos que vão manipular esses eventos. Eu tenho aqui um prefixo para cada método e o sufixo dele é o nome do evento que eu vou tratar. Esse primeiro método aqui eu vou tratar quando a conta for criada. Eu estou simplesmente pegando os dados que eu recebi do evento e estou atribuindo ao objeto. Está respeitando aquela definição que a gente deu, que só vai ser alterado a partir dos eventos, só isso. E uma informação importante aqui, a gente está criando um balance aqui. O evento ele criou um balance, mas ele não tem a informação do balance.
A gente criou o balance, que é o saldo, a partir da interpretação do evento. O evento aconteceu, a gente cria o saldo. Mas ele não é uma informação do evento. Aí aconteceu um depósito. Aconteceu um depósito, eu vou pegar o valor que está no evento e vou somar o saldo. Aconteceu um saco. Pego o valor que está no evento e subtrai do saldo. E a mesma coisa aqui quando ocorrer transferência. De um lado eu vou debitar, do outro eu vou creditar. Soma e subtrai. Isso aqui é o fluxo do tratamento dos eventos. A gente tem esses eventos, eles vão ser passados para aquele método que tem lá no roteamento. Esse método ele vai descobrir para onde ele vai jogar. E conforme o nome do evento, ele vai jogar para um daqueles métodos, para manipulação do evento. Cada comportamento ele deve aplicar eventos para realizar alterações no estado. Ou seja, eu preciso agora definir métodos que vão criar eventos, vão disparar eventos para o fluxo de evento. Esses métodos eles precisam ser semânticos, precisam ser lógicos. E todos esses eventos aplicados devem ser armazenados em um fluxo de eventos conforme a ordem de inserção. A gente precisa ter um fluxo interno de eventos. A gente representa isso por uma lista simples que a gente armazena dentro do objeto. E a gente criou aqui um método chamado apply que recebe um evento, salva ele nessa lista e chama depois o método apropriado, justamente jogando para o roteamento de eventos. E esses daqui são os comportamentos que a gente definiu. A gente criou um comportamento aqui para criar a conta, que ela dispara o evento de conta, passando os dados. Aqui ele está gerando um ID. Tem um comportamento para depositar o dinheiro. Um outro comportamento que é para alterar o dono da conta. Eu coloquei aqui adicional. Saque. Eu tenho um tratamento aqui para que se o valor do saque for menor do que o saldo, eu não vou disparar evento nenhum, eu vou levantar erro. Falar que aconteceu um erro e não dá para realizar essa operação. Mas se for tudo ok, eu aplico esse evento. Aqui nessa mesma classe, tem dois métodos para fazer a transferência entre contas. Uma para receber a transferência e outro para realizar a transferência. Então, o cara que faz a transferência, ele precisa receber o valor e para quem ele vai fazer essa transferência. Aí ele vai debitar da conta dele e depois, quem vai receber a transferência, ele chama o evento, dizendo, você vai receber tal transferência de tal valor desta pessoa. Essa parte da transferência, a gente começa a ver os ganhos de a gente ter rastreabilidade da informação. Porque se a gente fosse trabalhar da forma tradicional, a gente teria que ter provavelmente uma tabela de histórico gigante, que fica no limbo do nosso projeto, que ninguém acessa aquilo, que é impossível de consultar, de manter, e só pesa na base de dados. Aqui, quando eu trabalho com esse conceito de eventos,
o evento ele passa a ser a verdade, a fonte da verdade. Não apenas uma informação no histórico que eu tenho que confiar que está certa, não. Aqui o evento ele gera o que é certo. Então aqui a gente pode analisar um pouco melhor como é que acontece esse fluxo de alteração de geração do estado final a partir dos eventos. A gente tem, primeiro, a gente tem o objeto de conta bancária vazio, onde a gente aplica o evento de criação de conta. E agora ele tem as informações que ele recebeu, gerou a partir do evento de criação de conta. Tá, ocorreu um depósito de R$100. A gente vê ali que ele viu que ocorreu um depósito de R$100 e gerou um estado final de que o saldo está com R$100. Aí tem um outro evento ali que falou que ocorreu um saque de R$30. Ele gerou um novo estado final, dizendo que agora o saldo é de R$70. Beleza, então. Então, quando a gente deve considerar utilizar essa abordagem de event sourcing? Primeiro, quando você tem uma série de operações que não podem ser resolvidas com o simples CRUD. Se você tem muitas operações que só adicionar, alterar e deletar, consultar não resolve, provavelmente você está precisando de event sourcing. Quando os dados precisam ser confiáveis. Por exemplo, se você está trabalhando com sistemas financeiros em geral, você precisa estar utilizando alguma forma de auditoria. O Event Sourcing te dá uma forma extremamente confiável de auditoria. Porque tudo o que aconteceu gerou o estado final. Você tem toda essa rastreabilidade. Quando a rastreabilidade da informação é um requisito crítico, você provavelmente vai precisar utilizar Event Sourcing. Um exemplo disso é o Git. O Git tem toda a rastreabilidade de informação de alteração do código. E quando é um diferencial competitivo, porque é um grande recurso, então é importante talvez que o Event Sourcing seja usado. Mas isso também depende de cada caso, precisa ser considerado. Certo, então eu vou colocar Event Sourcing em tudo. Coloca o Event Sourcing em tudo? Não existe bala de prata. Primeiro, não utilize Event Sourcing quando você não sabe o que você está fazendo. Se você está modelando um negócio, você está construindo um MVP, não faça isso com o Event Sourcing. Event Sourcing você precisa fazer apenas quando você tem domínio profundo daquilo que você está fazendo, principalmente para modelar os eventos. Como é que a gente, por exemplo, altera um evento que já aconteceu na base de dados? Já aconteceu. As regras de negócio mudaram. Então, por isso é muito importante que os eventos sejam bem definidos. Se você não pode ser pioneiro nessa abordagem, porque é uma abordagem muito recente, é uma abordagem que existem diferentes formas de se fazer, ainda tem muita coisa para ser explorada ainda, não use Event Sourcing. Precisa ser um requisito bem crítico no teu projeto, precisa ser um diferencial bem grande para você pular junto com esse pessoal maluco que está vendo como explorar as possibilidades dessa abordagem. Se você tem uma equipe formada por muitas pessoas inexperientes, que foi o meu caso, não use Event Sourcing. Porque senão
Primeiro que as pessoas... Você entender todos os conceitos que envolvem event sourcing, não apenas esses conceitos básicos, é bem problemático. É bem difícil, é bem complexo. Por exemplo, como é que você faz consultas das informações se você só tem fluxo de eventos? As consultas, por exemplo, se tornam impossíveis se você não tem um mecanismo de CQRS, quando você separa a sua escrita da sua leitura. E, pô, se você não tem tempo para pesquisar as poucas ferramentas que tem no mercado, não use event sourcing. Porque é pouca coisa que tem hoje que dê suporte para você realmente construir uma aplicação com event sourcing. Tem muita gente que está explorando, estão fazendo POCs de event sourcing usando Kafka. Tem outras pessoas que estão usando os próprios bancos relacionais que temos hoje, como Postgres. Existem muitas formas diferentes de você fazer o fluxo de eventos e você definir como vai ser a sua forma demanda bastante tempo. E aqui, se quiserem brincar um pouco com o Event Sourcing agora, coloquei esse link. Vou mostrar aqui para vocês primeiro, não precisam se preocupar. Disso funcionando. Vamos lá. Deixa eu ver se vai ficar bom. Certo. O link é esse aqui. Aqui eu tenho uma implementação de Event Sourcing utilizando SQLite. Estou armazenando fluxo de eventos na SQLite. Aqui eu estou criando uma tabela no SQLite para armazenar o fluxo de eventos. Eu criei uma interface, duas interfaces para conectar no SQLite. Uma que é justamente uma interface com SQLite, e uma outra que é uma interface da interface com SQLite, que ela é um pouco mais alto nível. Ela sabe o que é um fluxo de eventos. A interface com SQLite não, ela só adiciona e recupera. Aqui eu instanciei o Bank Account, chamei o comportamento de abrir conta. E depois chamei outro comportamento que é para depositar conta. Se a gente dá um print aqui, a gente vê que conta tem o ID, o owner e o balance. E se a gente der um print no fluxo de eventos, a gente vê aqui que temos os eventos que aconteceram a partir desses comportamentos que gerou aquele estado final. O primeiro da criação da conta, o segundo do depósito. Aqui nesse exemplo aqui está salvando na base e está carregando. A partir do momento que ele carrega o fluxo de eventos, eu simplesmente passo o fluxo de eventos, que é aquela lista ordenada, para o construtor de Bank Account. E quando ele recebe esse fluxo de eventos, ele remonta o estado final do objeto. Ele restaura aquele estado final. Aqui embaixo eu montei um exemplo também de transferência. Tem uma conta do João, que tem 20 mil reais. E eu tenho aqui a conta do Henrique, que tem 3 mil. Aí, João fez uma transferência de 10 mil
Pro Henrique. Se a gente der um print ali embaixo, a gente vê que o João está com 10 mil só, o Henrique está com 13 mil. Se a gente vê aqui o fluxo de eventos de ambos, a gente viu que teve a criação da conta do João, depósito, e depois, aqui, ele fez a transferência. Perdeu 10 mil reais. Fez a transferência para a conta que tem esse AD. Aí a gente viu aqui o Henrique. O Henrique, ele teve a conta criada, teve o depósito de 3 mil e ele recebeu uma transferência de 10 mil. A conta origem foi a que tem aquele ID ali. É isso, pessoal. Dúvidas? Cara, muito bom. Assim, nunca tinha visto esse approach assim, de normalmente, quando você vai participar de um compliance de auditoria, eles perdem um determinado time, um determinado período de tempo não só na questão do banco, um exemplo aí, mas questão de segurança, né? Questão de segurança da informação. Quanto tempo tem logs de auditoria e tal. Uma pergunta parabéns pela palestra, muito bom, mas uma pergunta o overhead disso, porque às vezes os eventos se tornam maiores do que a própria informação. E eu sei que para concretizar uma alteração ou qualquer coisa, tem que ter sido gravado esse evento. Tipo, ele só é validado depois que é gravada essa informação em algum lugar, esse registro aí de auditoria em algum lugar, pelo que eu entendi. Porque se você se baseia no evento, tem que estar real, né, aquela informação. Sim. O overhead disso e com relação a como que ele guarda, se você guarda esse approach, você guarda no mesmo banco, tem estratégias de ter um banco separado, como que funciona isso? A minha preocupação é com relação à performance. O que você perde, eu acho que perde bastante, né? Perde bastante. Primeiro que consultar, você quer consultar por todas as contas que estão com o saldo inferior a 100 reais. Você não vai conseguir, só pelo fluxo de eventos. Mesmo se você estiver utilizando o Postgre, estiver indexando os eventos, os atributos dos eventos, você vai ter que ainda reconstruir o estado final para conseguir fazer essa verificação. Então, uma forma que se tem de se fazer isso é construindo um modelo de leitura que é eventualmente consistente. Ou seja, você tem uma outra tabela que é normalizada, ou desnormalizada, tanto faz, em que toda vez que você criar um novo evento, você vai atualizar essa tabela. Legal. Isso a gente chama de projeção. Uma projeção de leitura. Mais perguntas? Stories, né? O que vocês estão fazendo uma dúvida que eu vejo assim, cada evento tem um esquema diferente, informações diferentes e tudo mais. Vocês lidam com isso, assim, porque uma de trazer a tabela inteira, trazer tipo, um conjunto de eventos através de usuário, uma coisa assim. E como é que lida? No banco racional, ou é melhor ir para o banco racional, uma outra documento? Então,
Eu vou te dizer por experiência própria. Banco NoSQL não necessariamente é a melhor solução para você, porque por causa do controle da concorrência da informação. Você pode ter duas operações acontecendo ao mesmo tempo com o mesmo fluxo de eventos. Você tem duas estratégias para evitar que isso aconteça. Uma que é um controle de concorrência otimista e uma que é o controle de concorrência pessimista. O pessimista cria uma transação no banco de dados, ninguém vai atualizar até terminar. A outra, que é otimista, beleza, toda vez que cada evento tem a versão dele. Toda vez que eu for escrever, eu tenho que ver qual é a versão do evento. Se a versão for diferente da qual eu tinha quando eu carreguei, quando eu restaurei, eu quebro e a pessoa vai ter que resolver isso. Ou eu tento fazer um mecanismo de mesclagem de eventos automaticamente. Sobre a estrutura do evento em si, geralmente tem diferentes formas de você fazer isso. A forma qual eu achei mais simples foi justamente trabalhar com uma estrutura JSON dentro do Postgres, por exemplo. O Postgres ele dá suporte a isso. Porém, não significa que vai ser mais rápida de você conseguir botar isso aqui funcionando. Por exemplo, porque eu tive muitos problemas com a serialização dos eventos para o banco de dados. Eu tive que construir um mecanismo para serializar e deserializar o banco de dados. Às vezes, pode ser que, em vez de você trabalhar com JSON, você pode serializar o fluxo de eventos de forma binária mesmo. Ou trabalhar com o Protocol Buffer do Google, que o pessoal tem falado bastante bem para trabalhar justamente com esse tipo de questão. Respondeu? Bom, depois disso na palestra, legal, achei bacana. Você tinha comentado sobre o event source e na verdade eu conhecia, não sabia que o nome era esse. Então, prazer event source. Eu, há um tempo atrás, eu vi um podcast no Hipster que tinha uns CTOs que não muito bem. Eles também usam event source lá. Eles usam um banco de dados chamado Daytonic. Queria saber se é um banco de dados que realmente é útil para isso. E, por exemplo, eu acho que eu entendi que essa tecnologia é muito útil, principalmente para instituições bancárias. E como você trabalha do outro lado? Por exemplo, você é um portal onde faz vendas e a instituição bancária trabalha em cima de event services também. Por exemplo, trabalho com empresa e todo o nosso fluxo de pagamento é através do Stripe. E o Stripe trabalha com event services. E tem lá todas as camadas de eventos e tudo em cima de eventos. A gente só altera, a gente usa event services e sabe te dar event services. Então, minha pergunta básica é a seguinte: Daytonic é um banco de dados realmente bom para essa metodologia? E se o fato de a gente trabalhar com uma outra empresa que trabalha com event services, a gente precisa ter também esse registro de eventos pela nossa parte ou apenas fica por lá e se eles quiserem? Respondendo a segunda parte, você precisa, se está funcionando, então abstrai isso. Agora, sobre o Daytonic, eu dei uma olhada nele. Pelo que eu vi, faz sentido realmente utilizar ele, principalmente porque ele é um banco só de escrita. Você garante que ninguém vai chegar e fazer um update lá nele. Isso é muito bom nele. Além de que ele tem um controle transacional. Você consegue fazer um bloqueio daquele fluxo de eventos para determinadas operações. Então, tem uma série de vantagens. Ele é otimizado para leitura, que é uma parte que a gente justamente falou sobre as projeções de leitura. Então, são coisas interessantes que eu acho que valeria a pena explorar ele com essa abordagem. Parabéns pela palestra. Eu também não conhecia por este nome, né? É uma pergunta e ao mesmo tempo um questionamento, para levantar uma dúvida no ar. E será que esse conceito, né,
não está existindo por causa da linguagem open source e dos bancos open source. Exemplo, se a gente estivesse falando aqui sobre SAP e Oracle, são os dois big do mundo, né? Eles já têm dentro da tecnologia dele incorporado todo esse evento de rastreamento, né, de todas as operações. Inclusive, as empresas que vão para o mercado de ação só vão se tiver no RP da empresa, o SAP ou o Oracle implantado na empresa. Né, exatamente para trazer esse grau de confiabilidade, inclusive contábil, né, nos balanços das empresas, para poder jogar para o mercado de ação. E aí, o que acaba acontecendo? Eu percebi que essa metodologia é mais uma metodologia de programação, né? E aí, ou seja, ainda existe a falha, porque se o camarada tem acesso ao código, ainda resolve-se ainda o problema, não se resolve o problema de segurança. E se você, por exemplo, tentar quebrar ou a SAP ou a Oracle, não tem como, porque o pessoal normalmente trava isso na empresa e não tem acesso ao código. Não sei se você está entendendo o meu questionamento. Né? Acho que sim. E você acha que isso, assim, né, nessas empresas, que são os bancos que estão usando essa tecnologia open source, um dia vai chegar a vingar para entrar, por exemplo, no mercado de ação para ter valor, igual a SAP ou a Oracle sendo com código aberto? Entendeu? É bem complexo, é um cenário bem... Sim, sim. Quando a gente fala de código aberto, a gente precisa primeiro saber qual é a parte do código que está aberto, né? Se a gente está falando da nossa aplicação bancária, a gente está construindo tudo com código aberto. Tudo é open source. Se alguém pega, executa a aplicação e tenta escrever no nosso banco de dados, primeiro, não tem acesso ao nosso banco de dados. Segundo, se ela tivesse acesso, ela teria que criar uma nova operação de escrita. Entendeu? E se ela gera aquele evento e a gente faz uma auditoria e vê que ele não deveria ter acontecido, a gente pode gerar um evento reverso para reverter o que aconteceu. O importante é a gente saber que aconteceu. Entendi, mas o banco de dados, no caso que você falou, que fica com a empresa, ele é um banco de dados que a empresa ela tem acesso como DBA, porque se ela quisesse deletar as próprias tabelas, ela conseguiria, por exemplo. Conseguiria, porque a gente não está usando um disco só de escrita. O Postgre também tem isso aí que você falou, essa questão transacional, eu não conheço muito, mas eu escutei o pessoal falar que tem um binómio que ele consegue rastrear, consegue voltar a um determinado momento, ele consegue ter esse rastreamento de alterações. Eu não sei a que nível, se é igual um Oracle, né? Eu trabalhei com Oracle, se é igual um Oracle de ter toda a auditoria ali nas próprias... Porque hoje, por exemplo, você pega o Oracle ou o SAP, eles estão trabalhando com banco em memory, exatamente para pegar os objetos direto, inclusive os transacionais, né, e deixar gravado em memory mesmo. Então ele nem converte mais, né, para um banco de dados relacional. Né? Então eles já estão trabalhando nesse nível. Diferente daquele o SQL Server, né, quando você tem aquele arquivo log dele, gigante, que estoura, né? É bem parecido. Sim, os bancos de dados, eles por baixo dos panos, eles fazem isso. Eles fazem o event sourcing. Tem mais alguma